Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, até porque o cara que tá aqui comigo, Bruxão, já tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes, né? Passou por um período sabático. Agora voltou com tudo, doutor João Paulo Rocha, advogado. Doc, prazer de receber, meu velho. Como é que tá, João? Daí, mano, tudo bom? Tudo certinho por aqui. Tá, você pôr um período sabático, que um ano, dá uma... Foi trabalhar um pouquinho? Agora em março vai completar um ano que eu tive afastado, né? Você falou que ia sair, você falou que ia dar uma... Eu dei uma desligada da advocacia, assim, não total, né? Eu mantinha os meus processos ativos ali no tribunal e tal, mas aí eu percebi que não adianta, fala mais alto dentro de mim. Eu tava trabalhando dentro da empresa da minha família. Você foi pras lojas? Fui lá pras lojas, né? Hoje é loja, só né? Loja, só uma, né? Tá. Isso aí, mas incorporada. Como é que ficou o nome? Agora é Homem Companhia by Rocha, né? By Rocha, em abril completa 60 anos de história da nossa família no comércio de Criciúma. Não, mas eu vou trazer o teu pai aqui pra contar um pouco dessa aí, um fragmento. Tem que trazer o Mazinha e a Karina aqui pra falar. Contar um fragmento. Tá, me diz uma coisa, a gente falou muitas vezes, cara, sobre planejamento sucessório, holding familiar, isso é uma coisa que você fala muito, né? Só que é o seguinte, parece que esse assunto, João, para muitas pessoas, primeiro parece algo intocável. Sim. E segundo, parece que é só para milionário. Você não vê um cara aqui de classe média falando em holding familiar. E isso é um grande equívoco, né, na verdade. É porque o nome assusta, né, mano? Porque por ser um termo em inglês, né, holding, que vem do hold, né, que é abraçar, a gente fica imaginando que é algo muito complexo. Realmente, isso tem toda uma expertise, tem que ter estudo, o advogado, o contador, toda a equipe que estiver tratando disso com o cliente, ela tem que estar se atualizando, né? Ainda mais num país como o nosso, que tem um sistema tributário extremamente complexo, né? Então, assim, não é só para milionário, não. É claro que não é para qualquer pessoa. Não seria inteligente, por exemplo, de alguém que hoje ganha somente um salário mínimo e não possui nenhum bem em seu nome. Então, assim, não faz sentido uma pessoa como essa, né, que eu dei um exemplo bem esdrúxulo, né, de dar início a uma holding. Tá, mas vamos lá, eu queria que você explicasse o que é uma holding familiar já de começo, o cara entender. Então, assim, né, hoje o que se dá na legislação brasileira? O patriarca ou a matriarca, quando vem a faltar, né, quando ele falece, se faz obrigatório a abertura do processo de inventário, seja ele judicial, ou seja, com processo perante juiz, contratação de advogado, audiências e tudo mais, ou o extrajudicial, que se dá perante tabelionatos, né? Que daí tem suas custas de emolumentos e tal, mas também se faz obrigatório a contratação de um advogado. Ambos os processos têm um custo muito elevado, porque existe o tributo chamado ITCMD, que é o Imposto Transmissão Causa Mortes. Esse custo, você consegue mais ou menos dizer, de todo o patrimônio, 20% vai ficar para custo, 30%? Como é que é? Eu presumo que é em média uns 40% do patrimônio. Vai aí, tá? Caraca, velho. Porque, assim, o ITCMD, hoje, ainda não tá valendo, né, o da reforma tributária. Com a reforma tributária ficou permitido aos estados do Brasil a colocar uma alíquota de até 16%, né? Hoje a alíquota máxima, pode ser fixa ou progressiva, é de 8%. E nós, catarinenses, né, temos essa alíquota progressiva e ela no valor máximo de 8%, que é o permitido por lei, né? Aqui na região sul, o estado de Santa Catarina é o mais caro no ITCMD, sim. Tá, do Brasil, a gente ocupa que posição? Provavelmente primeiro, porque é 8%. É o máximo, mas ela não é uma alíquota fixa. Ela é progressiva. Olha só, após decisão, você viu isso aqui. Após decisão da Justiça de São Paulo, as 6 filhas de Silvio Santos poderão acessar os 429,9 milhões que o apresentador mantinha em bancos nas Bahamas, um paraíso fiscal, sem que precisem pagar 17 milhões de reais referente ao imposto de transmissão, causa mortes e doação, que é o ITCMD.
É isso? Sim. Não, isso aqui eu já separei pra falar contigo no dia que eu vi, assim, bacana, isso que eu vou falar com o João. Sim. Mas por que elas não vão pagar? Porque o Cenoura Bravanel era um gênio, né? Tá. Ele, além de gênio da comunicação, ele foi muito inteligente de já preparar essa sucessão, né, em vida. Então, assim, diferente do pupilo dele, o Gugu Liberato, que tá uma confusão até hoje, porque o Gugu, tudo bem que era um cara muito mais novo, não preparou nada em vida. Tanto que tá tendo aquela discussão até hoje. Teve até aquele meme do cara que dizia que era filho dele. Que era mais velho que ele. Enquanto o Silvio Santos, com toda a família dele, ele estruturou muito bem o patrimônio dele, né? Todas as empresas do grupo Silvio Santos, para que, no momento que ele viesse a faltar, não tivesse nenhum problema de gastos tributários, né, com o inventário, que seria milionário, né? Imagina, né, o patrimônio dele. Então ele teve uma offshore, né, nesse caso dele. O que é uma offshore? Bonito esses nomes. É que aí é uma empresa que tu acaba criando em paraísos fiscais, né? Que assim, hoje pode ser o Uruguai, já é considerado um paraíso fiscal para o Brasil. Tem um estado agora que eu não me recordo direito, nos Estados Unidos, Ilhas Caimã, Mônaco. Tá. Suíça, tem a história da Suíça. Isso, Suíça, que é clássica, né? Então, por causa desse belo planejamento sucessório, as filhas do Silvio Santos não se viram obrigadas a pagar nenhum imposto, assim, de referente a inventário, né? Porque já estava tudo em nome de uma empresa na qual elas estavam participando. O Silvio Santos provavelmente só estava como usufrutuário, ou seja, aquela pessoa que fez o patrimônio, né? Ela que era a dona originária, mas né, ele podia gastar patrimônio. tudo se ele quisesse. Não. Também não pode? Daí isso vai dentro do que tá nas cláusulas, né? Ele provavelmente era usufrutuário, o administrador era alguma das filhas, né? Provavelmente. Isso é o que a gente faz numa holding familiar. Daí, trazendo aqui para nossa realidade, o humano, por exemplo, ele teria aí, vamos dizer, eu gosto sempre de usar um número fechado, de 4 imóveis, vamos dizer, totalizando R$1 milhão em valor venal, valor de mercado. E o humano tem 2 filhos. O humano vem a falecer. O que acontece? Só que esses imóveis que tu adquiriu em vida, eles não valiam R$1 milhão. Eles valiam lá atrás, sei lá, 200 mil. 400 mil. 400, isso. Vamos arredondar para ficar fácil. Então, o que acontece? O humano vindo a falecer vai ter que ter toda a abertura de inventário, o imposto que vai incidir sobre o valor de mercado, ou seja, de R$1 milhão, e não sobre o valor que realmente te custou, que custou a tua família. Teus 2 filhos vão ter que decidir para quem vai ficar o quê. Assim é como a tua esposa, a viúva, né? Que vai ser ou meeira, não sei qual regime de bens que tu está, para a gente poder fazer essa simulação aí de inventário. Enquanto que, se fosse feito por meio de uma holding familiar, isso tudo em vida, primeiro de tudo, não teria o processo de inventário. Já corta o inventário. Tá, mas vamos lá. Você tá dando exemplo aí. A holding familiar, eu vou abrir uma empresa. Teoricamente é um CNPJ, é isso? Isso. Tá, eu vou transferir tudo que eu tenho para essa empresa ou não? Aí o que acontece? Uma das coisas que é bem importante é tu ter uma equipe multidisciplinar te acompanhando, geralmente um advogado, um contador no mínimo. Às vezes, dependendo da quantia do patrimônio, do que está fazendo parte do patrimônio, é interessante trazer um economista, um administrador, até um psicólogo, às vezes. Como é que eu vou pagar isso tudo, rapaz, com o patrimônio que eu tenho? Mas daí a gente vai para cada uma realidade, certo? E aí se verifica, porque, por exemplo, vou inserir todo o meu patrimônio imobiliário. Às vezes, tu, que é uma pessoa que é bem tranquila, que nunca vai ter nenhum débito, assim, não vai ter nenhum credor aí vindo a te acionar, tu pode botar até a tua casa, né? Que é um bem de família. Porque isso aí é uma questão que se chama bem de família, é um imóvel que ele é impenhorável, ou seja, ele não pode sofrer nenhuma penhora, porque é onde tu resides, não pode ficar sem teto. No Brasil,
Isso não é permitido. Fora do Brasil pode. Daí tem que ver cada legislação de cada Estados país, Unidos né? pode, Provavelmente sim, né? Porque eles mandam pra rua direto, sim, lá, tem hipotecados, né, tal, tem vê nos filmes eles botam os papel na porta, né? Isso. Enquanto que no Brasil daí não pode. Então por isso que é interessante assim verificar qual é a saúde financeira da pessoa que está indo ali buscar a solução da holding. Se ela é uma saúde financeira bem estável ou se ela pode sofrer às vezes uma ação e aí vai lá e tem um bloqueio em alguma coisa, bloqueio até o imóvel dela que ela reside. Então assim, mas em geral eu aconselho a colocar, sabe? É muito raro, porque geralmente a pessoa que está buscando fazer uma holding familiar, todos os meus clientes que buscaram são pessoas que têm muita tranquilidade financeira, que não têm gastos. Se estão buscando já a holding, são pessoas que planejam muito bem os gastos delas, né? Você chegou a pensar na holding porque já está pensando bem na vida, é isso? Perfeito. Daí então tem toda essa situação. Mas então é isso. Mas não é só abrir uma empresa e botar patrimônio lá, não é isso? Não. Na verdade, tu pode botar patrimônio imobiliário, tu pode botar participação em demais empresas, tu pode botar a capital financeiro mesmo, sim, ter uma conta bancária. Tem grana lá guardada. Isso, pode botar bens móveis, se tu não mexe muito em compra e venda do automóvel, no caso. Pode botar até ações, porque a holding pura, na verdade, é isso, né? A holding, vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é a Unilever, né? A Unilever fabrica desde o sundown, né? Agora do protetor solar, nem sei se eu tô quebrando algum. Pode falar de boa. Só não fala mal, aí tá tudo bem. E fabrica também refrigerante, sorvete. Então, assim, uma holding, ela pode fazer isso, né? Você está tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Isso. Com certeza, qualquer grupo de comunicação, como por exemplo do Silvio Santos, que a gente tinha falado antes, ele produzia desde perfume até ele tinha programas, tinha canais de televisão, né? E fazia, imagina, tinha jogos de azar e tudo mais, tal ali, né? A questão da telecena e tudo tal. Então, isso aí é uma holding, né? Própria, porque ela tem participação em várias empresas. Então, unifica. Tudo bem, mas qual é o custo para abrir uma holding? Então, vamos lá. Então, isso é interessante, tu agendares um atendimento para ter um estudo de caso, né? Depende do tamanho do patrimônio também? Isso, tem que ser verificado o tamanho do patrimônio, porque assim, dependendo da magnitude do patrimônio e da complexidade do serviço também que vai ser empregado, porque, às vezes assim, né? Tem que pensar tudo certinho, como é que vai dar a sucessão correta, né? E também tem a situação, às vezes eu quero fugir da tributação excessiva, né? Por exemplo, hoje eu alugo vários imóveis na minha pessoa física. Se eu alugar na pessoa jurídica, que é a minha holding, eu vou diminuir consideravelmente o imposto de renda, o ganho de capital na compra e venda ou no aluguel desses imóveis. Vai ser em torno de uns 20% a diminuição por imóvel na arrecadação tributária, né? Nesse caso. Tá brincando ali já, pô. E também tem a questão ali da parte de planejamento sucessório. Às vezes o cara ali tá casado com a mesma mulher há anos e anos, nunca pensou em se divorciar nem nada, mas ele tem um dos filhos que ele pensa em passar, já tá no segundo casamento, é aquela insegurança e tal, então tem que ter bem estudado para saber se a nora ou se o genro... Mas vamos voltar para R$1 milhão. Suponhamos que eu tenho 1 milhão, que eu não tenho, mas tudo bem, vou usar de exemplo, eu sei porque você pegou eu de exemplo. O comunicador vai ter 4 imóveis, da onde você fez isso? Mas tudo bem, eu tenho R$1 milhão, né? E a holding está no meu nome, nome da minha esposa e meus 2 filhos. É isso? Teoricamente cada um tem 25%? Ou não é assim? Não, de primeiro momento é ideal que quem que tenha o total seria você. Daí, por exemplo, se tu estás casado em comunhão universal de bens, a tua companheira nunca vai poder ser sócia, né? A legislação brasileira não permite que nos regimes de comunhão universal e de separação total de bens, o companheiro, cônjuge, né, tenha participação em empresas, né? Eles não podem ser sócios. Somente na comunhão parcial de bens ou na participação final nos aquestos, que daí é bem complexa, é a que menos utilizada hoje no Brasil. Então, na comunhão parcial de bens, daria para tu e a tua esposa serem sócios, sim. E os filhos também são daí? E aí, é que no primeiro momento não daria, só se eles entrassem com algum capital, né? Porque, então, ele vai entrar com o quê?
né? Na empresa, ele entra com uma mão na frente e outra atrás. Tá, mas depois tu pode inseri-los por meio de compra e venda das alíquotas, que isso aí é uma das estratégias que eu tava te falando ali antes, referente a como passar inteligivelmente, né? A questão das cotas para os filhos, para ver assim, como é que eu não vou deixar um genro ou a nora participarem da holding por causa da minha insegurança quanto a esse filho meu que já casou e se separou algumas vezes. Entendi. Então tem tudo isso. Porque depois você ou por doação ou por meio de compra e venda as cotas, né, da empresa. Mas daí é muito interessante verificar qual das duas opções, bem como as cláusulas que se colocam de comunicabilidade, desculpa, me embasbaquei para falar de empenhorabilidade. Das alíquotas também ali da... Mas vem cá, quais problemas que você como advogado já viu? Amante aparecendo, mulher do nada, filho, assim? É muito se dá geralmente tanto no plano sucessório comum, que é o de inventário, assim como na formulação de holding. Não se dá direto entre os filhos e pais, se dá, geralmente vem de fora, é o genro e a nora. Por quê? Porque não adianta, assim, eles não estiveram ali desde o começo. Os filhos, geralmente, eu tiro pela minha história, né? O meu pai, a gente já vinha bem, porque meu avô construiu ali o patrimônio dele e tal. Mas assim, eu acompanhei tudo isso. Então eu imagino que uma pessoa que estava lá no início, por exemplo, geralmente quando tu nasce, é aquele momento que está em ascensão teu pai, não é quando ele está estável. Estável é ali com 50 anos. Sim. E aí já não está mais naquela momento da vida de ter filhos, né? Já tem o filho. Então por isso, daí vem a pessoa de fora. Não vê nada, só vê o negócio. Não viu, tal, daí pensa assim, porque tu merece mais que o teu irmão. Tu merece mais que a tua irmã. Mas é o diabinho, então é o diabinho. Infelizmente é assim. E também essa pessoa não tá safra de fazer isso do outro lado também, né? No caso, o que é o herdeiro, nesse caso, não pode também fazer isso do outro lado, com a família da esposa ou do esposo. Mas você já viu briga que daí trava inventário pro resto da vida? Como é que Sim, tem inventários aqui infindáveis, né? É mesmo, cara? Duram mais de 10 anos. Tu tá maluco, cara? É que eu falo sempre, o inventário ele tem dois custos, né? Ele tem o custo financeiro, que é alto, e tem o custo emocional, né? Que toda a vida tu vai lá mexer no inventário extrajudicial ou judicial, tu lembra do falecido. Tu tá louco, cara. Tu pega ali, tem que olhar pra cara daquele meu cunhado, vou ter que olhar pra cara da minha irmã, ter que olhar pra cara do meu primo, da cara do meu tio. O amor acaba ali, né? É que não adianta. No momento que mexe com o cifrão, muitas pessoas mostram quem elas realmente são, né? Daí cabe a nós, advogados, tentar dar aquela dançada doutor, melhor. Mas eu quero saber o tempo pra criar uma holding. É rápido? Isso aí é tranquilo ou não? Então, mano, ela é mais célere que o inventário, porém, dependendo da dificuldade com a documentação, complexidade, do cliente não te entregar direito. Se tu tal, daí vai embora. Mas assim, ela tem uma duração de tempo considerável menor do que um inventário. O que, um ano? Menos de um ano? Varia bastante, mas geralmente dentro do prazo é de um ano, assim, um ano já média. Tá o negócio resolvido. O negócio geralmente está resolvido. Depende quando é de patrimônio também que a pessoa tem, né? Isso, e às vezes assim, o advogado não é obrigado a descobrir que o cliente tinha um terreno no Mato Grosso, o cara aqui de Criciúma, ia surgir um terreno no Mato Grosso, ou às vezes ele tinha uma casa ali abandonada até aqui em alguma praia aqui da região e nem sabia, tal, que herdou. Então assim, tem tudo isso, né, que é bem interessante a família saber bem o patrimônio que ela tem, o que seria interessante, né, em conversa, para estar bem ciente do tempo, valores e do custo, né, para manter isso tudo ao longo da vida. Tá, mas o marido e a esposa, né, tem que conversar muito sobre isso, né? Tem que falar em planejamento familiar, falar em planejamento financeiro. Com certeza. Até eu brinco com a minha mulher que eu falo pra ela assim, a gente tem que pensar bem qual é o regime que a gente vai casar, né? Daí ela assim, eu nem penso nisso, mas eu aqui não posso ser Casa Ferreira espeto de pau, né? Então, assim. Não teve a história do primo rico lá que tava gozando da cara dele? Daí. Ele falava um monte e tal, daí casou e dividiu tudo com a mulher no final. Não, é por isso que é interessante. O cara tem que estar
tem que estar bem ciente disso, porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente pode vir a faltar. Não é porque eu tô com 30 e poucos anos que eu vou viver até os meus 80. Sim. Hoje eu tô gozando de plena saúde, né? Mas não sei o dia de amanhã. Então é por isso que é bem interessante, assim, eu digo que a partir dos 40 anos já tem que começar a pensar, já acho ideal para a questão também da diminuição da carga tributária sobre o teu patrimônio, e ainda mais que agora com essa reforma tributária que vem de início, era uma coisa linda, né? Que era para diminuir a complexidade, porque hoje é ISS, ICMS, PIS/COFINS e tudo mais, daí eles quiseram fazer um imposto único, né? O que acontece é que muitas vezes a pessoa não sofria tanta carga tributária num só, mas vai acabar, pelo acúmulo daquilo tudo, tendo uma incidência maior de tributos. Então é bem interessante tu já parar, conversar com a tua família, e às vezes tu até é um cara solteiro ou tá só namorando ali com teus 40 anos de idade, quase 50, pode vir a estudar também, fazer um bom planejamento tributário daí, né, dos teus imóveis, do teu patrimônio também, se tem participação em outras empresas, que a tua holding pode abranger, né, a holding pode ter direito a participação no capital da empresa X, da empresa Y, porque assim, tu acaba unificando o teu patrimônio, né? Não fica mais uma coisa em cada canto, acaba sendo tudo num local só, que daí seria na holding. Doutor, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer. Qual é o Instagram, pessoal, procurar o escritório? É @holding familiar SC. Holding familiar SC. Holding com H, né, que é do verbo inglês hold, né? Holding familiar SC. Doutor, obrigado. Doutor João Paulo Mondardo Rocha aqui comigo no Manos Radio Show. Doc, prazeraço. O prazer foi meu, pode me chamar sempre aqui, sempre um prazer da casa, sempre da casa, esse aí. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa nesse programa: somos todos humanos.